Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o misterioso caso de Citafor, da Agatha Christie. Um livro muito bacana que eu acabei de ler e aqui eu tô fazendo a resenha dentro do carro porque eu quero começar o próximo agora e aí eu começo a misturar as histórias. Então eu preciso começar a resenhar ele agora. Então vamos lá. Basicamente, eu gostei bastante desse livro, apesar de eu descobrir quem era o assassino. Então, a gente conversa no final do vídeo sobre os possíveis spoilers desse vídeo. Mas enfim, o que vai contar o misterioso caso de Citafor? Bom, basicamente, a gente tá em um povoado muito pequeno, com cerca de umas 7 ou 8 residências ali, que é basicamente uma mansão. E o dono dessa mansão construiu vários chalezinhos e ele vendeu esses chalés a algumas pessoas. E ali tem também um posto de correio, alguma coisa assim. E isso aí fica no topo de um morro. E aí a cidade mais próxima, que eu não lembro o nome, Exhampton, não sei, mistura muito esses nomes aí. Ela fica mais ou menos uns 10 quilômetros. Então a gente vai ser basicamente apresentado a as pessoas que moram nesse povoado, porque esse pessoal tá indo num chá da tarde barra jantar que está sendo ofertado na casa principal, na mansão. E quem tá ofertando isso? São duas mulheres que vivem nessa casa, a mãe e a filha. A senhora, me falhou agora qual é o sobrenome delas, mas é a Violet e a mãe da Violet. E essas mulheres, na verdade, elas alugaram essa casa para passar o inverno ali. E olha que estranho, elas dizem que são da África do Sul e elas estão passando o inverno ali porque elas querem ter uma experiência do Natal nevado e tudo mais. E aparentemente elas são boas de grana, elas estão pagando caro para ficar nesse lugar. O dono desse chalé é muito ganancioso e ele alugou esse chalé e foi morar nessa cidadezinha a 10 quilômetros dali. Num lugar em que ele paga muito menos pelo aluguel. Então, só nessa bobeira aí, ele ganhou coisa de 10 moedas de ouro por mês. Então, é bastante vantajoso. Então, ele se mudou para essa cidadezinha, deixou a mãe e a filha nessa casa. E aí, elas estão fazendo um chá ali da tarde, barra jantar, com os moradores, ilustres moradores desse povoado. Que vai se resumir a um menino que mora com a tia, dois senhores que moram ali no povoado, um que é meio letrado, assim, e o outro que é o major aposentado, o Major Underby. E tem o senhor Richard, sei lá. São muitos nomes, tá? E esse garoto chama Rony. E então eles basicamente estão em umas 6 pessoas ali nessa casa. E eles estão sem nada pra fazer, tá caindo uma neve, assim. E eles decidem fazer uma mesa branca, que dependendo da tradução vai ter alguns outros nomes, mas é basicamente uma sessão espírita com uma mesa. E a mesa começa a conversar com eles e tudo mais, tac, 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 tuk, tuk, tuk. É... E aí eles falam o seguinte: Trevelyan, que era o dono da casa. Poxa, Trevelyan é o melhor amigo desse Enderby. Todo mundo conhece o Trevelyan ali. E aí eles falam: Trevelyan murdered, né? Trevelyan está assassinado. E aí todo mundo fica meio apreensivo. Essa aldeiazinha ela é incomunicável com o mundo externo, a menos que seja por andando realmente. Então o telefone não chegou ali em si. Então eles não têm como averiguar cadê o Trevelyan. Eles falam: nossa, que mensagem, que brincadeira é? Quem tá fazendo essa brincadeira? Quem que fez essa peça, né? E aí ninguém entende muito bem o que tá acontecendo. Eles param de brincar e o Enderby, que é o melhor amigo do Trevelyan, resolve ir vê-lo. E eles não têm carro, tá com uma neve muito grande, ele vai a pé mesmo. E aí isso aí é lá por umas 5:30 da tarde. E ele chega lá perto das 8 da noite, bate na casa do Trevelyan, não encontra o Trevelyan, vai na polícia, faz a polícia ir lá na casa, eles entram na casa, eles percebem que tem uma janela quebrada e que esse Trevelyan está morto e que ele levou uma pancada na nuca.
E aí, o que que aconteceu? Ninguém sabe, a casa tá meio revirada. Será que alguém foi roubar alguma coisa? E aí, basicamente, no outro dia, o inspetor da polícia, o senhor Narracott, vai começar essa investigação. E a gente descobre que o sobrinho do Trevelyan, que seria afortunado na herança, tava na cidade. E aí, cara, esse cara vai preso. E a namorada dele, ela tem a convicção de que ele não é o culpado. Que é a. Ah, esqueci o nome dela também. Os nomes são muito difíceis. E essa mocinha, ela vai investigar o caso por ela mesma. E ela vai conhecer um repórter que tá ali nas redondezas para entregar um prêmio de um concurso de futebol, de loteria, alguma coisa assim, para o Major Enderby. Então, basicamente, ela vai se unir ao jornalista e eles vão investigar essa população, tanto ali na onde o cara foi morto, como o pessoal lá na aldeia. Porque, cara, é muito engraçado esse negócio da mesa branca, sabe? O que tá acontecendo? Alguém mandou esse recado? Será que a pessoa que tava lá em cima, ela já sabia do assassinato? E aí ela fez isso pra, entendeu? Será alguém tem alguma relação com as pessoas lá de cima? Acabei de ler Montanha Mágica. As pessoas lá de cima tem alguma relação com as pessoas lá de baixo? Quem que tá fazendo essa ponte? Então é um livro que te pega muito, porque você quer saber o que aconteceu. Obviamente você não acredita nessa história da mesa. Você fala que espíritos estão mandando recado? Eu penso que não. Então a gente fica insistindo muito nessa ideia da mesa branca e de quem que tem ligações secretas. E a gente vai descobrindo muitas ligações secretas, como a Agatha Christie ama dizer pra gente. E, meus queridos, o negócio fica difícil. E a leitura flui demais. O inspetor vai seguir a investigação ele mesmo. Essa garota vai seguir a investigação ela mesma para tentar livrar o noivo dela da cadeia. E é muito legal. E uma coisa muito boa desse livro é que a gente acompanha a investigação tanto do ponto de vista do investigador, o Sr. Narcott, como do ponto de vista dessa menina, né, dessa jovem. E do jornalista. Então a gente acompanha esses três pontos de vista, com eles tentando descobrir as coisas aqui e ali. Então, assim, vale muito a pena a leitura desse livro. É um livro muito legal. O resultado dele é muito bom. E as informações que ele vai dando vai te deixando muito animado com a história, muito confuso com o que está acontecendo. E você realmente tenta descobrir quem que cometeu esse crime. Então eu acho que vale muito a pena. É um livro nota 10. E eu, se fosse vocês, leria. Não vou comentar sobre os spoilers, mas eu acertei quem era. E eu acertei as motivações. E eu só não acertei o método. Mas eu acertaria o método se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Eu estou devendo algumas resenhas de alguns livros que eu li, mas os livros são muito grandes. Então eu preciso dar uma revisada na leitura, né? Cadê a Montanha Mágica? Acabei a Montanha Mágica e eu li 100 Anos de Solidão nesse meio tempo, de novo. E eu acho que gostaria de fazer uma resenha melhor do 100 Anos de Solidão. Então a gente vai se vendo aí ao longo das semanas. Eu vejo vocês numa próxima e tchau, tchau.